Bem-vindos, você está no Bueiro Nerd. Eu sou a Ive e dias bons também chegam ao fim. Fala galera, aqui eu sou o Marcelo e eu gostaria de deixar bem claro de que a Mary Jane é a namorada definitiva do Homem-Aranha. Apesar de eu também amar muito a Gwen Stacy. Fala galera, aqui é o Bruno do Marca Página e hoje eu acordei me sentindo meio triste, como a cor azul. Hey gente, eu sou a Elaine, tá tendo podcast. E eu terminei a HQ com vontade de dar um abraço no Peter. Aqui é o Vini Menezes e corre, vai dizer pro meu benzinho, me dizer assim, que o amor é azulzinho. Ai, que fofinho. Gal Costa, pô, Gal Costa, azul, pô. E no Bueiro Nerd dessa semana, estamos aqui com o Bruno do Marca Página e com a Elaine do Tateno Podcast para o nosso quadro, o Tateno Review Nerd. E como vocês sabem, nele nós iremos discutir um livro por mês. E no Tateno Review Nerd desse mês, a gente vai falar de uma HQ que é muito linda, mas também muito triste, que é o Homem-Aranha Azul. E foi indicação do Bruno. Muito obrigada, Bruno, apesar de você ter feito eu chorar lendo esta HQ, porém fui muito feliz com a história e em conhecê-la. Vamos deixar o arroba deles na descrição. Sigam Tá Tendo Podcast e o Marca Página. E também vão lá interagir com a gente no Instagram. Lembrem-se de seguir, dê 5 estrelas aqui e ative o sininho. E bora que o papo tá bom demais. É dia dos namorados e eu não me sinto no pique de namorar ninguém. Só que por mais incrível que pareça, eu tô morrendo de vontade de falar com você. Ainda me lembro da primeira vez que você me mandou um cartão de dia dos namorados sem assinar. Só desenhou uma daquelas carinhas sorridentes. Uma vez, eu te perguntei por que tinha me enviado todos aqueles cartões e você disse que precisava chamar minha atenção de algum jeito. Onde eu podia estar com a cabeça pra não prestar atenção em você, como meu tio bem costumava dizer mesmo? A juventude é desperdiçada com as pessoas erradas. Sei que nunca vai ouvir essa gravação, mas algum dia alguém pode querer saber sobre você, sobre nós. Seu nome era Gwen Stacy, o meu, Peter Parker. Essa é a história de como a gente se apaixonou, ou melhor dizendo, de como a gente quase não se apaixonou. Ai, que lindo! Saudade. Ai, dá vontade de chorar já. Nossa, quando eu li essa primeira página, cara, ai meu Deus, vai ser sobre luto, não! Ah, mas vocês meio que já começam a história sabendo que ela morreu, né? Sim, mas eu não sabia que a HQ era sobre isso. Porque Homem-Aranha Azul, o nome não me dizia nada. É porque isso aí faz parte da trilogia ou quadrilogia das cores? Quadrilogia das cores. É 4, né? Capitão América, Hulk, Demolidor e Homem-Aranha. Eu li o Espetacular Homem-Aranha e assim, eu sabia o que ia acontecer, mas eu chorei. E aí eu li, mesmo sabendo do que se tratava, na primeira página eu já comecei assim, gente, eu vou terminar essa história em posição fetal, porque ela é linda, mas ela é tão dolorida. E eu gosto tanto do Homem-Aranha, mas cara, é tão triste a vida dele, ele é tão ferrado, ele é gente como a gente, né? Literalmente. É só vixe atrás de eita. Inclusive, ele cursou a escola Akira Toriyama de títulos de história, né? O dia em que Gwen Stacy morreu. Pô, Exatamente. A história começa assim. o que será que vai acontecer aqui nessa história? Eu achei legal que ele deixa bem localizado na timeline do Homem-Aranha, né? Porque eu tenho... Lembra daquela minha coleção histórica? Lembro sim. Eu achei ela maneira porque, assim, foi um dos primeiros quadrinhos que eu comprei. E aí, ele meio que resume essa primeira coleção histórica, todos os encontros do Homem-Aranha com o Duende Verde. Então, você tem a primeira aparição do Duende Verde, e aí você tem um momento lá que o Duende Verde prende o Peter, e é na Amazing Spider-Man 40. E aí é aquele momento que aparece no Homem-Aranha Azul, que o Norman perde a memória e fica sem saber o que aconteceu. E também maneiro porque meio que assim, nos quadrinhos aqui, quando você acompanha a saga do Duende Verde e do Homem-Aranha, isso acontece na 40 e a próxima já é a 130, que é o Turning Point, que é quando é o dia que Gwen Stacy morreu. Então fica meio que, cara, 100 edições aí, né? Quase, pô, quanto tempo aí? De anos, né? É que eu não lembro se nessa época lançava semanal, quinzenal. Mesmo se for quinzenal, se eu dividir por 12, é 8 anos. Então se for quinzenal,
4 anos. Então ficou 4 anos sem ter Duende Verde, e aí nesse momento que tem a morte da Gwen Stacy. Então eu achei maneiro porque a história do Homem-Aranha Azul deixa bem localizado ali, quando você vê que toda a história começou ali naquela época, um pouco depois, né, do Norman perder a memória, e aí vai passando até chegar na morte. Obviamente, né, 4 anos que se passou no quadrinho, né, porque o quadrinho tem isso. Eu achei legal a localização, assim. E isso é muito louco. Essa história, pra vocês terem uma ideia, ela é tão icônica. Porque, por exemplo, eu comecei a ler quadrinho em 2008, mas fui começar a colecionar hard mesmo em 2013. E a morte da Gwen Stacy sempre foi uma coisa muito importante pro Canon, e eu colecionava especificamente Homem-Aranha. E, cara, o leitor novo de quadrinho, ele não tem contato com a Gwen Stacy. Nenhum. Não. Ele nunca viu a Gwen Stacy viva. Isso é uma parada muito doida, né? Tipo, meio mundo foi, voltou, etc. Mas a Gwen, tipo, eles criaram literalmente um universo em que ela se tornou aranha, mas não ressuscitaram ela. Sim. Não, porque ela é uma das coisas que não se mexe. Justo. O máximo volta como clone, etc. Ela não volta, mas é curioso isso, porque tantos personagens já voltaram ao longo dos anos e ela é uma das que permanece intocada, de fato. É porque o Homem-Aranha é um dos poucos personagens que eles realmente têm muito carinho e cuidado e respeito pra quando em mexer em personagens que constroem a personalidade do herói. Então, por exemplo, igual vocês falaram, Tio Ben, Gwen Stacy, o Capitão Stacy, pai da Gwen, não voltou. A Jean The Wolf. A Jean The Wolf é mais desconhecida ainda que toda essa galera aí. Mas, vou te falar, é uma baita personagem legal, tá? Tanto é que depois, né, hoje, atualmente, quem conhece as histórias mais recentes do Homem-Aranha, conhece a personagem Yuri Watanabe. Sim, Que, na verdade, é uma versão moderna da Jean The Wolf, sim. tá ligado? Que é amiga do Homem-Aranha da polícia. É um recall que eles fizeram, assim, de personagem. Sim, eu vou ser sincero, eu acho super legal. Cada morte ele reagiu diferente, né? No caso da morte da Jean The Wolf, ele tá com o uniforme preto, ele vai atrás dos responsáveis, ele quer vingança. A morte da Gwen Stacy, quando a Gwen morre, o Homem-Aranha vai pra cima do Duende como se não houvesse amanhã também. Né? Ele quase mata por pouco. Não faz justiça com a própria mão. Foi por muito, 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 muito pouco mesmo. E eu vou falar a verdade, eu tava torcendo. Pra ele matar o Duende Verde? É claro, Não, isso teria mudado o personagem pra sempre. eu sei, mas No calor do momento. eu tava revoltada. Você não tem noção do tanto que eu chorei. Eu ainda tô mal. Ó, minha voz, eu não tô legal ainda. Eu não tive tempo de elaborar Espetacular Homem-Aranha e Homem-Aranha Azul. Não tive. Tá tudo muito misturado aqui. Eu tava muito revoltada com o Duende Verde. Muito, 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 muito mesmo. Às vezes a gente também que é leitor recente tem uma parada que a gente não dá muito valor. Por exemplo, quando eu comecei a ler, quando eu comecei a colecionar, o Peter já era adulto. A gente não leu o Peter adolescente. Então, uma das coisas legais de Homem-Aranha Azul é que ele tá naquele clima de escola, os adolescentes decidindo o que eles vão fazer depois que terminarem os estudos e tudo mais, que é um clima que eu nunca peguei, como leitor do Homem-Aranha. Caraca, a Gwen morreu em julho de 73. Essa HQ é uma das trocas das eras, né? Sim. Se eu não me engano, não sei se é da de ouro pra de prata, da de prata pra de bronze, mas essa HQ marca uma nova fase na época dos quadrinhos de tipo, beleza, não, vamos falar de coisas um pouco mais sérias agora. Personagens morrem. Exato. Falando da morte da Gwen Stacy antes, né, do Homem-Aranha Azul, eu acho o desenho lindo pra 73. Eu acho Lindo! lindo. E é o Jill Kane. É um desenho, assim, absurdo. Os detalhes, quando ele tem o famoso snap, né, do pescoço dela, né? Acho que é a onomatopeia mais famosa dos de quadrinhos, né? Tem o snicket do Wolverine, mas o snap do pescoço da Gwen é bem famoso, porque é bem polêmico. A qualidade desse desenho, ele parece que é novo, mano. Tipo, é muito lindo a qualidade. Tanto do desenho do Jill Kane, como também do roteiro do Gary Conway, que escreve a morte da Gwen. Se vocês pegarem outros quadrinhos de 70, você vai ver que isso aí tá muito à frente do seu tempo, vai. Gente, como que a Gwen morre? Então, basicamente, o Duende leva ela, né, pro alto de uma ponte e joga. É bem parecido com o que acontece no Espetacular Homem-Aranha 2, Ameaça de Electro. Aí o Peter tenta salvar e não dá tempo? Então, quando o Peter pula, ela tá meio longe, né? Então, o que ele faz? Ele joga a teia. Ele não pensa, né? No momento. Ele joga a teia. E aí, basicamente, é a força G que mata ela, né? Porque ela tá indo, né? O corpo tá em aceleração. Quando dá um break muito forte, um ponto do teu corpo, tua cabeça, alguns órgãos vão pra frente, né? Órgãos não, alguns membros do seu corpo. E isso acontece com o pescoço dela. E aí, a teia pega, tipo, nela no peito, só que ela tá caindo em alta velocidade. E aí, quebra o pescoço dela. Ele ainda salva ela. Ele salva. E é agonizante porque ele tenta falar com ela e ela não acorda.
concorda? Cara, é uma tortura ler esse quadrinho. Ai, gente, eu vou chorar. Que Mulher. ódio. Gente, olha, eu te falar. Eu não sei porque eu leio as coisas que eu leio. E assim, é muito triste porque ele pega e tenta falar e o Duende fica rindo da cara, tipo assim, ela tá morta. Você não entendeu que ela morreu, não? E o Duende, ele tem uma personalidade muito parecida com a do Coringa, né, nessa época. Então ele fica rindo, fica zombando. Fazendo pouco. E tipo assim, aí tem uma parte lá que o Homem-Aranha pega o planador. E aí ele, você estragou, não sei o quê. Aí ele, cara, a gente não vive no mesmo planeta. Você tá reclamando que eu estraguei esse brinquedinho seu vagabundo. Você matou a mulher que eu amo. Você matou a mulher da minha vida. Você tá preocupado com isso. Você não tem noção. Você vê o Homem-Aranha muito, muito, muito revoltado, sabe? Porque nos quadrinhos, quando a gente vai ler em Homem-Aranha Azul, a gente vê que toda hora que ele tá lutando, ele está sempre fazendo uma piada, alguma coisa assim. Nesse não, ele tá com ódio, ele tá com sangue no olho. Acho que aquilo foi mais próximo que o Homem-Aranha chegou de passar dos limites. Óbvio que não, né? Depois ele teve todo aquele arco da roupa preta e tudo mais. Mas antes disso... Em condições normais de temperatura e pressão, foi aí mesmo. E que bom que não passou, tá? Que bom, porque a gente vê uma pureza nele, né? De bondade e tudo mais. Sim, e porque provavelmente se ele tivesse matado o Duende ali, hoje em dia a gente teria um Homem-Aranha meio anti-herói. Porque a gente tem que lembrar que isso era anos 70, tá ligado? Como o personagem teria progredido depois disso aí, não dá pra saber. Provavelmente não seria tão legal. Eu gostaria de fazer um destaque que não é à toa que toda essa construção na morte da Gwen é a única coisa que a galera se lembra lá dos filmes do Andrew Garfield. Porque o clima é muito parecido, o romance era muito legal entre eles dois. Muito porque é muito inspirado no material original. Nos quadrinhos não tinha isso. Mas no filme eles agregaram a morte do pai da Gwen à morte dela. Porque o Peter se sente mais culpado. Porque no primeiro filme morre o pai da Gwen, o Capitão Stacy. E ele vê que o Homem-Aranha é o Peter, ele fala, fica longe da minha filha, não põe ela em perigo. E aí ele termina com ela no segundo filme, porque toda hora ele fica vendo o pai dela nos lugares, pra se lembrar da promessa. Mas aí, né, é muito lindo o romance desse filme, né? O amor fala, tipo assim, não vou descumprir a promessa, a gente vai ficar juntos, isso aqui. Tanto que ela vai seguir em frente, vai ir pra faculdade, e eles vão ficar juntos e tal. Mas ela acaba morrendo. E tem uma cena muito boa, que é quando ele tá no enterro dela, aí ele olha pra frente e vê o pai dela olhando de longe com desaprovação. Tipo assim, pô, nossa, muito bom todo esse clima. Pra mim é o que funciona no filme do Espetacular Homem-Aranha, é o relacionamento do Peter e da Gwen. Pra aliviar um pouco o clima, eu nunca li HQs do Homem-Aranha. Então foi assim, foram os meus primeiros contatos com o Homem-Aranha. E eu me surpreendi com a MJ. Porque eu fiquei assim, gente... Total. Ela é muito atirada, ela é muito, sabe? Tem muita presença, ela flerta com todo mundo o tempo todo. E chega alguns momentos que chega a ser assim, você fica, gente, agora não é a hora, entendeu? Eu fiquei tão chocada que eu perguntei pro Vini, falei, amor, ela é assim, desse jeito mesmo? Ou é só que, de verdade, eu estou surpresa com o MJ. Eu acho que o Vini e o Bruno vão discordar de mim, tá? Porque eu acho que eles preferem a Gwen. Mas pra mim, mano, a namorada definitiva do Homem-Aranha sempre foi a Mary Jane. E depois eu vou desenvolver isso com um pouquinho mais de cuidado, porque além de Homem-Aranha Azul, eu ganhei um outro romance do Homem-Aranha, chamado O Mal do Coração dos Homens. Perfeito esse título. O Mal no Coração dos Homens é com a Gata Negra. E aí é uma relação complicada porque já é um Peter casado, tá ligado? Mas a parada com a Gwen eu vejo muito com o que a gente já falou no episódio aqui que a gente já gravou sobre Makoto Shinkai. Especificamente quando a gente tá falando sobre 5 centímetros por segundo. Que o relacionamento com a Gwen é muito do... nunca vou saber o que vai ser. E sempre ficar no e se. Então o Peter sempre fica pensando no que poderia ser. Então é meio que sempre uma parada que nunca concluiu. Por isso que Homem-Aranha Azul existe, porque o Peter tem um sentimento de não conclusão, porque não teve um ponto final. Eles não brigaram e terminaram. Não teve um fim o relacionamento Eles não viveram, né? Exatamente. O Norman matando a Gwen, ele tirou todo um futuro que o Peter poderia ter tido. Exato. Isso existe até no mundo real, tá? Tipo, é só você ver pessoas, geralmente, que tem um relacionamento e o cônjuge morre. Você pode superar isso, aí você pode ter um novo relacionamento, amar outra pessoa, mas você geralmente vai ter sempre um carinho pela pessoa que você perdeu. Porque não teve um ponto final. A pessoa nunca vacilou contigo. Você nunca ficou com raiva dela. Tu ainda viveu uma história. Você ficou bravo com ela e fez as pazes milhões e milhões de vezes. Mas um amor que você sente e que, no caso dele, ele até sabia que era correspondido, mas ele não teve a chance de viver. Isso pega num lugar muito diferente. E é um lugar em que em nenhum momento a vida nos ensina a lidar com isso.
Porque não é esperado. É que nem, por exemplo, imagine um pai que perde um filho. Ninguém ensina você a lidar com isso. É esperado que você perca seus pais. Exato. É de uma humanidade colocar isso numa história. E ainda por cima colocar com ele lembrando, ele narrando, tentando falar com ela. Mas no final, a Mary Jane pega ele gravando, né? Sim. E ela ainda fala, manda um beijo pra ela, ou algo assim. E tipo assim, isso também é de uma maturidade. Você manda um beijo e fala que eu também tô com saudade. Muito segura de si, né, Mary Jane? Ah, mas também, né? A concorrente morreu. Então, né? Morreu, gente. Pô, eu vou te apresentar uma personagem chamada Emma Frost. E você vai ver que a amada morta do seu amor também nem sempre impede o Silvirão. Mas nessa história, o Peter até fala em um certo momento, né? Eu nunca esperei que eu fosse enterrar você antes da minha tia May, tá ligado? Tipo, caraca. Nossa. Nossa, velho. Tem essa fala mesmo. Pesadíssimo, Bem- pesadíssimo. Voltando aqui ao Homem-Aranha Azul, deixa eu perguntar. O que vocês acharam do desenho? Porque ele é bem simples. E ele tenta simular o traço da época. Bem inferior, de passagem, tá? Muito. Porque não pode nem me enganar, porque eu mostrei pra vocês aqui o traço da Sim, época. é. Ele tentou imitar um traço da época. Mas óbvio que ele tem com seu próprio estilo e tal. Mas eu achei que combinou com a história, vai. Eu achei que tá dentro da proposta. Mas aqui eu queria fazer um negócio que vocês vão me julgar um pouco, mas eu quero tecer críticas ao Homem-Aranha Azul. Eu acho o ritmo da história ruim. Eu acho o ritmo da história meio capenga. Eu acho que ela é boa no início e no fim. Eu concordo com você. Não, eu precisava falar isso, eu concordo com você. Porque assim, a gente começa aqui a imersão do início da fita, aí você já pega que vai ser sobre uma história de um amor não vivido, de um luto, aí você vai embarcando nos pensamentos do Peter, aí aparece o Duende Verde, tudo bem, tá tranquilo. A gente vai seguindo, vai lendo a historinha de amor. Uhum. E aqui o que eu tô lendo, o que me interessa é a história de amor. É esse triângulo amoroso que tá me interessando. Só que depois acontece tanta batalha aqui no meio, que eu sei que é porque essa história faz referência a outras histórias que eles estão resumindo pra focar no romance. Mas essas batalhas no meio me tiraram do romance, e aí quando veio pro final, que fechou no romance de novo, eu já tava desligada, porque já tinha acontecido tanta coisa. Tinha largado, tinha Duende Verde, tinha caçador. Tinha tanta gente que não tava me interessando, que perdeu. E é uma parada que não leva pra nada. Nada. Não, Tipo, Mas é porque era uma minissérie que tinha que ter mais edições, né? Queria ter um negócio mais rápido pra focar nesse romance estudantil, entendeu? Poderia ter sido mais rolês deles, investir mais nas festas, mais nessas coisas. Aí me perdeu. Tanto que se você reparar, quase não tem Gwen no quadrinho. A Gwen aparece no 2, aí depois fica um capítulo inteiro sem aparecer, aí ela aparece depois só dando um oi, tchau. Tanto que eu achei que isso é igual o filme do Sam Raimi. Eu prefiro ver o Peter. Eu quero ver o Peter e o núcleo dele. Eu não quero ver o Homem-Aranha. Todas as paradas, às vezes, de Homem-Aranha foram meio paia, tá ligado? Não aparecer tanto, eu entendo, porque olhando como mulher, nesse triângulo amoroso, ela tá interessada no cara. Aí ela começa a demonstrar. O cara começa a sacar. Aí aparece uma desgraçada, descarada. Caraca, como é que estão falando da Mary Jane, mano? Olha, fala com a Mary Jane com mais respeito. Não, gente, ela me irritou muito nesse quadrinho. Especialmente nesse quadrinho é difícil refutar. Ela só é desnecessária. Não, pera aí, gente. A Mary Jane não tem culpa de ser mais gata do que todas as outras. Ela não tem culpa Mas a disso. questão não é ser mais bonita ou mais feia, não é isso que pega. É respeito. São as atitudes, porque ela é uma metralhadora giratória de flerte. Ela não tá focando no cara só. Caraca, ela tá no direito dela. Mas irrita! Eu estou dizendo que como mulher, a Mary Jane me irrita demais. Tava ali torcendo pra Gwen e ela tava atrasando o meu rolê, né? Entendeu? Que era chegar na parte da Gwen com o Peter. E ela lá flertando, abraçando. E o bom é que a autoestima dela é lá em cima, né? E tá tudo bem você ser assim. Só que, tipo assim, ela irrita cacete. Ela como é- irrita. Ela não tenta falar com mina nenhuma. Ela não quer chegar no rolê e fazer amizade com a galera. Não, ela fala só com os meninos. Ela quer ser exibida. De fato. Antes que venha mimimi, não tem problema. Mas pra gente, o problema é o fato que a gente tá ali pela Gwen. E a gente toma as dores da Gwen. A gente se coloca no lugar da Gwen. Aí a mina tá ali há muito tempo. Elas são opostas, né? A Gwen, ela é mais tímida, né? Ela tem o tempo dela. Então ela tá começando a conseguir mostrar que ela tem um interesse no Peter. E aí a outra já chega abraçando, agarrando e chamando de meu homem. Não, e não é que ela gosta do Peter. É pra irritar.
por puro flerte. É porque ela flerta por esporte. Tanto é que quando ela viu ali que o Peter tava mais tendendo pro lado da Gwen, ela foi tranquilamente ali flertar e começar um relacionamento com o Harry Osborn. Mas ela não era muito afim do Harry, né? Porque o Harry é feio. É rico, mas é feio. Que botar na balança se você vai conseguir desenrolar ali também, né? Aí ela tentaria ficar com o Flash Thompson. Não, ele é muito burro, ele é muito bobo, ele é irritante também. Ele é aquele hétero chatinho. Sério top. Olha os meus músculos. Mas essa história mostra um momento de transformação do Flash interessante, pô. Sim, mostra. Quando ele tá querendo entrar pro exército, né? Exato. Quando eu tava lendo essa dinâmica dos três, eu lembrei de uma coisa muito recente que eu vivi, que é o quê? A gente foi no happy hour de trabalho, eu ficava com o cara, mas ninguém podia saber. Aí a outra menina do trabalho ficou dando em cima dele na minha frente. Então eu era a Gwen, ela era a Mary Jane, e é uma situação horrorosa. É uma situação horrível, horrível. E você vê, você não gosta, você sente ciúmes, mas você não pode fazer nada. Você simplesmente tem que engolir aquilo ali, entendeu? Não tem o que fazer. Aí, no meu caso, o cara percebia e ele ia fazendo o que ele podia ali por baixo dos panos pra me deixar tranquila. O Peter nem isso fazia, porque ele tava perdido, né? Porque ele era um cara que não era nada, do nada tinha duas garotas maravilhosas a fim dele. O cara não sabia o que fazer. A vida não preparou ele pra isso. Mas, gente, é uma situação horrorosa. Eu sempre achei isso muito forçado, sabe, nos quadrinhos do Homem-Aranha. As meninas muito gato querer ficar com ele. Mas ele era gatinho, tinha um corpinho legal, papapá. E ele é engraçado, ele é inteligente. Ele não é engraçado como o Peter. Como o Peter, ele é tímido, né? Mas ele é aquele cara, tipo assim, você vê com o futuro. Você sabe que ele vai chegar em algum lugar, então vale a pena. Ele é inteligente, ele é esforçado. E ele é bonitinho. Eu acho que o que eles tentavam mostrar ali, que, tipo assim, ter uma personalidade era melhor do que você ser tipo um Flash Thompson, tá ligado? Mas eles perdem a mão especificamente no universo Ultimate. E o Peter pega geral. Pega até X-Men. Ele pega até Kitty Pryde. Ali virou bagunça. Vou propor aqui uma discussão. Tem uma história específica chamada A Conspiração do Clone, do Homem-Aranha, tá? Nessa história, o vilão, que faz clones e tal, a empresa dele, tipo assim, eu trago seu ente querido de volta. E como ele usa os restos mortais da pessoa, por exemplo, você tem que trazer, tipo assim, ele vai no túmulo da pessoa e vai pegar e fazer o clone dela. E ele consegue trazer de volta com as memórias antes de morrer. Ou seja, virar a cópia exata da pessoa, de pensamento, jeito de falar, as lembranças são as mesmas. É como se fosse quase que uma ressurreição. A tacada do vilão é que pra esse clone conseguir ficar vivo, ele tem que tomar um remédio. Se a pessoa parasse de tomar esse remédio, que só compra por ele, o clone ia se desfazer, ia virar pó, a pessoa ia derreter. E ele, pra vender, ele inclusive tenta vender pro Homem-Aranha, ele traz de volta a Gwen e o Capitão Stacy, e alguns outros personagens que morreram ao decorrer da carreira do Homem-Aranha. Já tá errado fazer isso aí. Calma, eu não vi problema porque não é a Gwen, é um clone. E aí, ela obviamente, como ela tem as memórias da Gwen, né, tanto que tem um momento que mostra um flashback, e o flashback dela é ela caindo da ponte e do nada, acabou. Foi a última lembrança dela, foi ela caindo de uma ponte. E aí, cara, quando ela conversa com o Peter, é sensacional, cara. Porque ela tira a máscara, porque ela sabia que ele tava tirando por debaixo da máscara e tudo mais. Só que o Peter fala, não vou ficar com você, porque você não é ela, você não é real. E aí ela começa a chorar, dá todo um momento emocionante ali. O Peter estava solteiro. Eu fiquei com esse debate interno na época. Se ele ficasse com a Gwen ali, seria creepy ou seria completamente compreensível? Me lembrou muito um episódio que eu vi de Black Mirror, que é bem isso. Você lembra, amor? Que o cara morre e aí a menina não sabe lidar com o luto. E aí ela começa a conversar com uma inteligência artificial que aprende tudo sobre o namorado dela. E aí conversa com ela como se fosse ele. Esse episódio, inclusive, tá bem próximo. Na verdade, já dá até pra fazer isso, o que esse episódio promete. Só que aí tem uma segunda parte do episódio que é assim, tem um upgrade. Se você pagar lá um valor, você recebe ele, tipo um boneco dele, com as informações da IA alimentada e tudo, tipo assim. É como se fosse ele, e aí ela vive com ele, escondendo ele da família dela, porque ela não consegue lidar com o luto. Mas ela finge pra todo mundo que ela tá bem, mas só ela lá na casa dela, ela tem ele. É bem bizarro. O episódio é maneiro. É estranho realmente esse sentimento. Terapia não é uma possibilidade. Sentimento de desiste, vai voltar com tudo, porque você tá vendo a pessoa ali na tua frente de carne e osso. Então, mas o Peter fala, você não é real, você é um construto. Exato. Você não é ela. Mas com certeza ele se sentiu mexido com a presença dela ali. Com certeza. Nossa, muito, cara. Cara, esse momento é muito legal. Essa história é muito boa, inclusive.
Mas assim, ter um relacionamento, complicado. Não dá. Até porque tem várias outras pequenas complicações, né? Tipo, tudo bem que aí é esquecer que a gente tá falando de quadrinhos. Mas assim, quando vai em consideração que ela morreu um baita de um tempo atrás. Tipo, ela voltar à vida agora ia ser completamente diferente. Porque, bom, a tecnologia evolui, etc. E tudo mais, ia ser difícil até pra ela mesmo se readequar na sociedade. Tem um momento que ela vira pra ele e fala, tipo assim, você seguiu em frente depois que eu me fui? Aí ele fala, segui. E aí ela fala, foi com a Mary Jane, não foi? Foi maneiro esse momento. Cara, eu curti pra caraca essa história. Teve uma época que tinha uma galera que tava reclamando, dizendo, falta de respeito com a Gwen e tal. Eu falei, não, cara, não é ela. É justamente isso que o Peter tá querendo dizer. Eu sei, mas a questão da reclamação é mais pela memória. A memória tá lá ainda. É porque o problema é ter as mesmas memórias. Esse que é o problema. É porque essa que é a dinâmica, né? Do dilema, tá ligado? Não curto, não. Eu já acho zoado essa parada de clone. Pô. Eu gosto. Voltando aqui a especificamente o Beret Azul, até pra gente terminar, vocês diriam, você, Elaine, seu primeiro contato com a Gwen foi nesse quadrinho. Qual foi a vibe que essa personagem te passou? Pra alguém que não teve contato nenhum, você não sabe como isso afetou a mente do Homem-Aranha depois, tipo, só por essa história. Qual vibe que a personagem passou pra você que não é desse meio? Essa HQ, ela não é boa pra conhecer a Gwen, né? Porque a gente vê uma Gwen pela memória dele. Então, é uma Gwen distorcida de qualquer maneira. Pra bom ou pra ruim. É uma Gwen idealizada, né? Eu continuo não conhecendo ela. Eu conheço mais o Peter. Pô, você Bem colocado. Quando eu emprestei essa HQ pra uma amiga minha, o comentário que ela fez quando ela me devolveu a história foi tipo assim, pô, a Mary Jane é segura de si, né? Ela nem ficou incomodada, mas caraca, poxa, ela também é amiga da Gwen. A morte da Gwen afetou todo mundo ali. É que isso a gente também não tem noção por essa HQ. Sim. Mas ainda assim, eu achei uma atitude super bacana da Mary Jane, tá? Muito compreensiva. No final? Sim, muito madura. Nem parece a mesma Mary Jane, mas também, né, foi anos depois, né? Muitos anos depois, já estavam casados já. Mas deixa bem claro que o arco da Mary Jane de personagem sofre uma transformação ali quando a Gwen morre. Até na própria história da morte da Gwen Stacy, acontece aquilo ali que o Peter fala, né? Ele tá chorando no quarto e a Mary Jane entra. Assim que termina a história, na verdade. E aí o Peter fala, sai daqui, eu sei que você não gosta de tristeza, não gosta de momentos tristes e tal. Ele é até meio babaca com ela. Aí ela vai até a porta e abre a porta pra ir embora. Só que ela olha pra ele e fecha a porta. E aí termina a história. Ela decide ficar com ele ali e lidar com os sentimentos. Cara, Mary Jane, pra mim, ela é uma das melhores personagens da Marvel, cara. Feminina. A história da Mary Jane, que ela teve um pai abusivo, e que ela se muda pra Nova York na coragem pra enviar dinheiro pra irmã. Cara, é muito legal, cara, a história da Mary Jane. Se você vê, por exemplo, o arco do Homem-Aranha na Guerra Civil, que é quando ele tira a máscara pro mundo e todos os seus inimigos vão atrás dele, cara, a Mary Jane ali é um mulherão, cara, pro Homem-Aranha. Ela aguenta a barba, aguenta ficar morando em boteco pra conseguir correr. Cara, eu amo demais a Mary Jane, velho. Tanto é que naquela história ali, o mal no coração dos homens, se o Peter vai fraquejar ou não, é uma das grandes tensões da história. Tipo assim, pô, ele não vai vacilar com a Mary Jane, né? É muito legal o que eles têm. Se eu não me engano, essa história é o Renove Seus Votos, Bruno, que tu recomendou, da Mary Jane? Eu tinha falado um momento no tempo. É essa história que fala do passado da Mary Jane, do pai dela e tudo mais? Não, essa história é basicamente mostrando o que aconteceu pós-pacto com o Mephisto, do porquê que eles não se casaram, etc. E eles meio que ficando bem. Ah, entendi. Esse é um contexto que é interessante contar pra Elaine. Durante a Guerra Civil, quando ele tem que revelar a identidade pro mundo, ele precisava que o mundo esquecesse quem ele é. Diferente do cinema, nos quadrinhos, ele decidiu fazer um pacto com o Mephisto, que é tipo um demônio. O demônio, né? E aí, em troca do pacto, ele perde as memórias de todo o casamento dele com a Mary Jane. Então, eles não lembram que eles já foram casados, que eles perderam uma filha juntos, que eles moraram juntos, assim, não lembram de nada disso. Isso é o famoso um dia a mais. Ele teve que fazer isso não só para que o mundo esquecesse sua identidade, mas também que a tia May, que tinha sido baleada por todo mundo saber que ela era a tia do Homem-Aranha, também que ela não morresse. Em troca, ele deu a coisa mais valiosa para ele, que era as lembranças do casamento. E é nessa época também que o Homem-Aranha é visitado pelo Ana Boval. Sim, no caso, hoje eles não são casados. Fica sempre naquele vai, não vai. E eles nem lembram que já foram casados. Mas eu sou muito saudosista com o tempo do Homem-Aranha casado, tá? É legal. Era bom porque era um problema a menos na vida dele, né? Tipo, ele sempre tem vários momentos de relativa paz em alguma área da vida dele, que nem quando você pega aquela fase pós-Homem-Aranha Superior, que ele tinha a sua própria empresa. Aí você fica assim, nossa, uau, agora ele é um projeto de Tony Stark. Só que aí a vida amorosa dele tava toda cagada e tudo mais. Então assim, sempre tem que ter alguma coisa errada na vida dele. Sim.
Pobre, né, gente? Pobre nunca fica bem. Pode até enriquecer, mas continua sendo pobre. Quando ganha um dinheiro, a geladeira quebra. É isso. Carro pifa. Esse roteirista que fez essa história, que o Bruno tá falando, que é o Dan Slott, ele teve uma coragem, cara. Durante um tempo, o Dr. Octopus trocou de mente com o Peter, e aí o Otto ficou agindo como Homem-Aranha durante um tempo. E aí ele era babaca, ele era cruel, ele machucava as pessoas, mas depois de muito tempo, o Peter conseguiu seu corpo de volta e teve que lidar com as consequências do que o Otto fez enquanto tava com o corpo dele. E uma dessas coisas é que ele cagou muito no relacionamento dele com a Mary Jane. E o Dan Slott, ele teve uma coragem que a Mary Jane seguiu em frente, pô. A Mary Jane começou a namorar um bombeiro. Já mostra um padrão aí dessa garota, né? Não consegue ficar com alguém de boa. Tem que caçar a galera. Vive no perigo. Exato. E o Peter ficava com raiva que ele nem conseguiu odiar o cara, porque o cara era muito gente boa e tratava ela muito bem. Tá ligado? O cara era nitidamente um cara perfeito. Tipo assim, pô, eu nem consigo tirar a razão dela. Eu acho que o Homem-Aranha Azul, ele faz a gente refletir sobre a importância da gente valorizar as pessoas que estão presentes na nossa vida e falar dos nossos sentimentos, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer com essa pessoa, e às vezes ficam coisas que a gente gostaria de ter dito e a gente não fala, né? Então, a importância de, acho que marca muito pra mim nesse sentido, né? De deixar claro, de falar dos meus sentimentos. Eu acho isso muito importante, apesar que às vezes é difícil, a gente fica um pouco, né, inseguro, tem toda a questão de timidez, mas a gente não deixar isso pra depois, né? É uma história muito reflexiva, é linda, mas é muito triste. E sobre a MJ, apesar de no começo ali eu ter ficado com ela meio presa, né? Porque ela tava atrapalhando o relacionamento dele com a Gwen. Mas no final eu achei muito bonitinho o fato dela entender a dor que ele, depois de tanto tempo, ainda passa, né? Lidando com o luto, entender, respeitar e ter carinho pela Gwen. Eu me surpreendo muito com os livros que o BN indica, né? E quando a Ivy chegou falando que a gente ia ler Homem-Aranha, eu não fazia ideia do que significava essa série de HQs, das cores. Então eu fui ler achando que seria mais uma história épica do Homem-Aranha. Me surpreendeu muito na primeira página ver que não seria uma história de herói, mas sim uma história de pessoas, uma história humana. E ainda sobre luto, que são histórias que a gente não lê com tanta frequência assim, né? E mexeu em locais muito diferentes, assim, de mim, sabe? Então, foi uma grata leitura. Fico feliz de vocês terem indicado essa HQ, de ter visto o Homem-Aranha desse jeito, mais humano. E eu tô feliz de ter lido essa HQ, sabe? De ter refletido as coisas que eu refleti. Eu tô feliz, inclusive, de não ter gostado das atitudes da Mary Jane. Mas todo mundo ali nessa HQ é tão humano que mesmo você gostando de umas pessoas, não gostando de outras, você compreende que aquilo realmente poderia acontecer, sabe? Então, é uma HQ que não vai ser um daqueles livros que passa batido, que você acaba de ler, pronto, esqueceu, sabe? Eu vou lembrar dela por muito tempo. Uma coisa que a gente não pode deixar de citar é sobre o Tim Sale, que é o autor da obra. Ele faleceu ano passado, em 16 de junho, e ele, cara, além dessa quadrilogia das cores, ele é responsável por uma das melhores e maiores histórias do Batman de todos os tempos, cara, que é o Longo Dia das Bruxas, que é uma história que é tipo uma grande investigação sobre vários assassinatos, e é uma história bem mais pé no chão, tipo, não tem superpoderes, não tem isso, é envolvendo máfia, tá ligado? Tipo assim, é uma história que vale muito a pena, tanto o Longo Dia das Bruxas e o Homem-Aranha Azul, vale muito a pena, porque não é história de super-herói meio Goku versus Frieza, não, é sempre com uma pegada diferente, um romance, uma investigação de detetive, acho que vale super a pena correr atrás dos trabalhos dele. Apesar de eu não ter lido os outros das cores, né? É Demolidor Amarelo, Hulk Cinza, Homem-Aranha Azul e Capitão América Branco. Branco, isso. E o outro cara é o Jeff Lubb, que eu já não sou muito fã. Eu já acho que ele tem muitas merdinhas no meio do caminho. Como assim? Quais, por exemplo? Aquele Batman Hush. Eu esqueci como é que é em português. Silêncio. Silêncio. Pô, eu gosto. Eu não gosto dessa história, eu acho ela meio paia. Ele é muito roteirista de cinema, então ele muito roteiro de filme e de coisas. A Agents of S.H.I.E.L.D. é dele, por exemplo. O Longo Dia das Bruxas também é com ele. Não, ele fazendo apoio é uma coisa, tá ligado? É que eu tô esquecendo agora, tem muita merda do Jeff Lubb, tá? Eu vou até procurar aqui. É, porque eu tenho o Hulk Cinza, o Capitão América Branco também é ele. Esse Superman e Batman Inimigos Públicos é uma grande merda. Ó, ele trabalhou em Heróis Renascem. Nossa, já tem um bem explícito aí. Massacre Marvel retorna. Massacre é aquela dos X-Men lá? É, o que deu é a origem dos Heróis Renascem, né? Que o Xavier que queria pegar de Grey.
Putz, grila. Eu acho que ele é pior nos filmes, mano. Em filme que ele é roteirista. Caraca, ele escreveu Teen Wolf. Teen Wolf, o filme. Deus que me Sim. perdoe. Tá bom, já temos 2 pérolas. Ah, ele era um dos roteiristas também do Vingadores dos X-Men. E geralmente os capítulos ruins. Os capítulos bons geralmente eram do Bendis e do Hickman. Então fica aí as nossas singelas homenagens a Tim Sale e Jeff Loeb. Não, o Jeff Loeb é meia homenagem, né? Calma, não seja injusto. Uma história como Homem-Aranha Azul não aparece o tempo todo. Então quando aparece, a gente dá os devidos créditos. Eu atribuo os créditos ao Tim Sale e as partes de barriga, igual eu reclamei aqui, ao Jeff Loeb. Nossa, Vinícius. Tudo na vida tem que ser equilibrado. O Frank Miller bate o Cavaleiro das Trevas, a queda de Murdoch. E aí todo aquele trama demolidor, né? Dele ser católico, do Tentáculo, a Electra e tudo mais. Beleza, eu sou muito grato a ele. Ele fez um monte de merda depois. Logo eu tenho que... Nossa, dane-se o Frank Miller. Não, pô. Caraca. Não, mas o problema é que o Jeff Loeb, ele tem um grande histórico de merda, entendeu? É diferente. O Frank Miller... O Frank Miller também, cara. Não, mas o Frank Miller fez algo grande no nível Cavaleiro das Trevas. O Jeff Loeb nunca fez algo no nível Cavaleiro das Trevas. Ele já fez? Nunca fez. Então, não vem com essa. E o Frank Miller fez isso 2 vezes. Uma no universo DC, com o Batman, e uma no universo Marvel com o Demolidor, pô. E o Sin City também é dele, né? Em City, 300. Nossa. Então, 300, pô, bem não lembrado. vem com essa. Tá ligado? bom. Não compare Jeff Loeb com o Frank Miller. Tá bom, desculpa. Cometi um grande pecado aqui, peço perdão. Caraca, eu tenho que ouvir uma dessa. Falando em corno, vocês sabiam que o Homem-Aranha foi corno da Gwen? Como assim? Não. Não vamos citar isso aqui, não. Faz favor. Por favor, Vini. Não estraga o episódio, não. A ser completa a gente tem que falar. Não vamos falar de pecados pretéritos. Tá, o que o Vinícius vai explicar pra vocês dois agora não é mais canônico. Mas quando aconteceu, foi um burburinho porque o cara fez uma grande merda na história dele. Ninguém entendeu porque ele quis fazer isso. Mas enfim, hoje isso não vale mais e foi descanonizado. Basicamente, o J. Michael Straczynski, que ele faz mais merda do que coisa legal, ele inventou, nessa história chamada Pecados Pretéritos, que a Gwen, em um tempo antes da morte dela, tinha viajado pra fora dos Estados Unidos. E nesse meio tempo, o Norman aproveitou isso e ficou com ela. E ela traiu o Peter com o Norman. E aí o Norman pegou ela, engravidou ela. Aquele velho feio. Engravidou ela. E nasceram, se não me engano, 2 crianças. Ai, que nojo. Verdes. Ai, gente. Só que essas crianças, elas eram meio estranhas, porque elas tinham um crescimento acelerado, porque elas eram filho do Norman, era afetado com o soro do duende e tal. Então, as crianças saíram logo, tá ligado? E depois a Gwen voltou como se nada tivesse acontecido. E aí, Peter descobre isso depois de anos da morte dela. E esse pecados pretéritos, e o Peter tem que lidar com esses filhos da Gwen e do Norman, tá ligado? Querem matar ele. E foi indicação do Bruno. Muito obrigada, Bruno. Apesar de você ter feito eu chorar. Caraca, a indicação foi minha aí, viu? Mas, não, foi do Bruno. Foi do Bruno. Tá querendo roubar a indicação dos outros. Que feio. Denúncia. Que feio. Foi logo depois da Elaine sair da gravação do episódio, que ela falou que tava com sono e tal, nem ia conseguir gravar. E aí a gente tava pensando no que seria. O Bruno falou: pô, tem uma HQ que eu acho que poderia ser interessante e é pequena, é Homem-Aranha Azul. Cara, não é possível. Não é possível. ele, inclusive, Mano, mandou o eu link. te falei isso, cara. Não, foi o Bruno. O Bruno mandou o link, mas foi eu que falei. Tem gravado? Não foi você? Não, isso não tem gravado, que isso foi Não, off-top. não foi gravado, mas foi o Bruno. Tem 3 pessoas aqui que estavam na reunião. Não foi você que falou isso, Bruno? Fui eu. Ele falou essas palavras. Ele falou essas palavras. Exato. Não é possível, cara. Não é possível assim. Eu vou realmente ser roubado por branco 2 vezes? Vai, não foi você que falou. Na sua cara. Não foi você, cara. Você ainda foi debochado, mandou a gente algum gibi da Turma da Mônica. Pode Foi crer. mesmo. Tu meteu essa Teve essa piadinha pira aí. ainda. Eu meti É. essa mesmo. Isso eu não nem lembro. Eu nem lembro, mas isso foi bem minha cara. Foi isso aí mesmo. Pra tu ver. Você falou que ia trazer alguma coisa da Mônica que tem O na tua almanac casa. do Jotalhão. Não sei, ia trazer. Não ia foi deixar essa piada, mas foi algo como isso. E aí o Bruno sugeriu Homem-Aranha Azul. Você talvez possa ter pensado em Homem-Aranha Azul também. Mas quem falou, nessas palavras, foi o Bruno. Cara, não é possível, velho. Porque eu tive um insight do Homem-Aranha Azul, porque eu falei, cara, a história é curta e é uma história de romance que elas vão gostar. E eu ainda lembrei, caceta, a minha Homem-Aranha Azul tá lá na casa da minha ex. Você já pode ter dado essa ideia no passado, só que a gente cagou, tá ligado? Ele pode ter esse Não, ele nem no caso. passado ele não falou isso, não. Ele não falou de Homem-Aranha Azul, não. Não, ele já falou de Homem-Aranha Azul já. Já falou. Eu lembro dessa história dele ter dado de presente antes. É, ele já Então, falou. mas não comigo na cal, porque eu ia ficar rindo da cara dele. Então eu descobri essa fofoca
tava depois, entendeu? Quando Isso. a gente até foi Ria dos pesquisar os amores. valores. Ria dos amores do passado. Todo mundo já passou uma vergonha dessa. Foi indicação do Bruno, muito obrigada. Sofri muito lendo, porém fui muito feliz com a história e em conhecê-la. Vai, Bruno. É nóis. Fala aí, ó, Ah, de nada, pelo imagina. mérito que você não tem. O Marcelo tá sentido. O Marcelo sentiu muito, Mas assim. ele tá errado. Não é Não, possível. isso aí é fato. Eu só tô rindo. Fato. Eu só tô achando muito engraçado. Ah, mano, muito bom. Você faz tá errado. Inclusive agora tá errado. E outra coisa aqui. Eu, Marcelo, Bruno, Elaine, Vinícius. Eu, Marcelo, Não é Elaine Bruno, pra ser por Elaine, último? Vinícius. Não, você. Tá, não entendi a lógica, mas ok. Ah, lógica que meu coração quis. Fala, Marcelo, o que você ia falar. Eu esqueci porque eu pensei numa piada. Mas pode continuar. Pode continuar. Pode continuar. Mó clima sério. Eu esqueci porque eu estava pensando numa piada. Bom demais. Agora eu queria saber a piada. Mas você não entenderia. Eu me sentia que eu Coringa, você não entenderia. Vai.